Aleluia. Poder assentar, queridos, em nome de Jesus. Bom que estamos juntos na casa do Senhor e sabemos que é uma bênção quando temos a oportunidade de adorar o Senhor, de declarar o nosso amor, nossa adoração a Ele. Quero convidar, por favor, você a ir comigo num texto muito conhecido, que é o texto que está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1, verso de número 8, vai lá comigo. Josué, capítulo 1, verso 8. Eu vou ler esse texto em uma versão muito específica, que é a Bíblia Almeida 2021. Essa é uma versão relativamente recente, da Almeida, mais moderna. E a Almeida século 21, na verdade, essa Almeida, ela tem uma versão bastante interessante e eu queria ler nessa versão essa noite aqui. Se você está comigo, diga amém. A Bíblia diz assim, verso 8, somente o texto que vamos ler. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Essa noite eu quero falar sobre a fé prática. É o tema da noite. Quero falar sobre a fé
prática. E para essa mensagem da noite, nós temos esse belo texto de Josué, capítulo 1, verso número 8. E dentro desse texto maravilhoso de Josué, nós temos aqui palavras maravilhosas e elas podem nos dar muita clareza esta noite de como fazer com que a nossa fé ela tenha esse poder prático. E a primeira palavra que eu quero trazer aqui é uma palavra que eu já usei, mas quero trazer de novo, que está aqui exatamente na versão Almeida 21, que é a palavra meditar, ou aqui no texto está medita, né? Antes medita. Então a primeira palavra, número 1 aqui, para uma fé prática é meditar. Qual é a primeira palavra? Ok, então vamos falar sobre meditar. Aqui nessa versão está escrito: não afaste de tua boca o livro desta lei. Ok, a palavra aqui em hebraico, em hebraico, é exatamente a palavra boca. Então percebam que ainda que a Bíblia está falando, a própria Bíblia está falando do livro da lei, e está falando em meditarmos nesse livro, a ênfase aqui não está nos olhos, o que é muito comum para a gente. Quando falamos de ler a Bíblia, falamos de colocar os olhos sobre o texto. Mas Josué, capítulo 1, verso 8, está demonstrando que a ênfase não está nos olhos, mas na boca. Está dizendo, o texto não diz: não afaste dos teus olhos o livro desta lei. A Bíblia diz: não afastes da tua boca. E aí entra algo que eu já ensinei aqui, que eu quero trazer a repetição do ensino. Quando falamos de meditação, a palavra em hebraico para meditar, há mais de uma, mas a palavra mais usada é a palavra agar. Agar em hebraico significa falar sozinho, ler em voz baixa, sussurrar, acompanhando o fôlego, a respiração. Então, quando um judeu fala sobre meditar, ele tem o entendimento que meditar não é pôr os olhos no texto, é você falar em voz baixa, sussurrar, acompanhando a respiração. Ou seja, quando você medita no texto bíblico, você coloca o texto na sua boca. Alguém pode dizer aleluia? E quando colocamos a palavra de Deus em nossa boca, significa que nós estamos ruminando a palavra, nós estamos deixando ela entrar em nosso coração e sair pela boca, porque a Bíblia diz: crer com o coração e confessar com a boca e crer com o coração. É assim que funciona esse movimento da palavra. Então, quando alguém está meditando na palavra, ela está fazendo este exercício. E este exercício do meditar aparece pelo menos 23 vezes na Bíblia. Quantas vezes? 23. E é interessante que das 23 vezes que meditar aparece na Bíblia, 19 é só no livro de Salmos. Só no livro de Salmos. Fala 19 vezes sobre você meditar na palavra. E aí eu quero mostrar um texto também maravilhoso aqui. Bote esse texto aqui para mim na tela, por favor. Salmos de número 19, 14 NVT. Põe aqui, Salmo de número 19, verso 14 NVT. Põe na NVT, por favor. Ok. Então, como eu disse, 23 vezes esta prática de meditar, ou a palavra meditar aparece na Bíblia 19 vezes só no livro de Salmos. Aqui tem um exemplo. Salmo 19, 14 diz que as palavras da minha boca, novamente a ênfase não está nos olhos, está na boca. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Alguém pode dizer aleluia? Então, quando nós meditamos na palavra, a palavra deve ser colocada em nosso coração, crida em nosso coração, mas ela deve ser falada com a nossa boca. Quem medita na palavra faz esse movimento.
Eu ponho para dentro e ponho para fora, ponho para dentro e ponho para fora. E por que que isso é tão poderoso? Bem, é poderoso porque eu já expliquei para vocês duas coisas: um princípio espiritual e um princípio físico. O princípio espiritual é que quando você ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está meditando, você está falando a palavra, você mesmo está escutando o que você está dizendo. Você mesmo está falando da palavra e colocando a própria palavra em seus ouvidos. Amém? E do ponto de vista físico, quando você começa a repetir a palavra, você está gravando ela em locais privilegiados da sua mente, porque nada se torna mais poderoso em nossa vida do que aquilo que você repete. Então, quando você está repetindo a palavra, ela está sendo colocada em um lugar privilegiado da sua mente, ela está sendo guardada no lugar mais profundo. É por isso que a Bíblia diz: o que eu faço para não pecar contra ti? A Bíblia diz: eu guardo a sua palavra em meu coração. E a forma de você guardar a palavra dentro de você é pela repetição da palavra. Alguém pode dizer aleluia? Percebam bem que só esse início, a Bíblia já sai de um livro religioso, em que eu estou catando alguma coisa para a minha religião, eu estou procurando algum ritual para fazer. Não, eu estou procurando na palavra algo para que eu possa crer. Alguém pode dizer aleluia? E diga assim comigo: meditar, diga comigo, meditar é falar, diga comigo, é sussurrar, é ler em voz baixa. Ok? E é como eu disse, para o judeu ainda tem essa característica. A palavra Agar em hebraico significa que eu estou falando acompanhando a minha respiração. Significa que eu estou fazendo isso de forma pausada, relaxada. Tá claro isso ou não? Não de forma corrida. E aí, deixa eu repetir algo que eu já ensinei aqui para vocês, e é importante isso. Hoje mesmo eu me peguei, como todo mundo, já me peguei fazendo isso. Eu estava, em um momento, depois que eu tinha terminado a palavra, eu estava passando a timeline na rede social e eu estava procurando algumas notícias do meu interesse. Só que vocês sabem que é natural que você, quando você enxuga mesmo ali uma rede social, você vai ter 5% de notícias que sejam realmente relevantes e as outras 95% é coisa que não presta para nada. Há muito mais coisas sem relevância na internet do que coisas relevantes. E aí eu comecei a procurar algumas notícias que eu tenho interesse, e eu comecei a procurar ali algumas matérias, algumas coisas, mas depois eu me peguei passando assim o dedo. Aí na mesma hora eu parei e disse assim: por que é que eu estou fazendo isso? Aí na hora eu me lembrei da questão do efeito da dopamina. Chega uma hora em que sua mente ela fica tão ligada à facilidade daquele texto que você já não consegue se concentrar porque é tão veloz as notícias ali que poucos segundos você já fica satisfeito e insatisfeito ao mesmo tempo. Satisfeito pelo que você já pegou ali, insatisfeito de ficar mais tempo ali, então você já passa para a próxima, para a próxima. Então você sempre está atrás da próxima novidade, que é a dopamina. E as notícias precisam ser muito velozes para você passar o dedo ali com muita velocidade, porque você se entendia rápido. Na mesma hora eu fechei o celular e eu disse: eu vou voltar para a meditação da palavra. E quando eu voltei para a meditação da palavra, eu peguei algumas coisas que eu já tinha anotado, e aí eu voltei para algo que eu já ensinei aqui, que a meditação, ela é o inverso da distração. Ou seja, as pessoas que meditam, elas estão sendo treinadas para não serem distraídas. Porque para você meditar, você vai precisar isolar algumas outras coisas. Toda pessoa aqui que quiser praticar o ponto 1, que é bíblico,
Porque o texto diz: não afaste, não dos seus olhos, não afaste da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Qualquer um aqui, e começa de mim, qualquer um aqui que quiser praticar a meditação, vai ter que aprender a fazer o que Jesus disse. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e você vai ter que se isolar. Você vai ter que evitar as distrações. E como eu disse, e eu me incluo, às vezes o nosso maior adversário naquela hora da nossa meditação é o nosso smartphone, as redes sociais. Nos distraímos fácil. Às vezes estamos sozinhos no quarto, mas é como se não estivéssemos. Porque naquele mundinho ali, você abre uma porta para um monte de lugar e que você facilmente sai de onde, do que você está fazendo e vai para ali. Então, quando você pega a palavra, para que a riqueza de Deus venha sobre nós, nós precisamos aprender a meditar. Diga comigo, meditar. Mais uma vez, meditar. Ok. Então diga assim comigo: o contrário da meditação é a distração. Então, o contrário da meditação é a distração. E aí eu fiz essa anotação aqui, na verdade, eu recuperei essa anotação. A meditação é a atenção plena. Diga comigo, a meditação é a atenção plena. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok, antes de eu partir para o ponto 2, como eu falei, algumas coisas aqui eu recuperei de anotações minhas. Deixa eu falar uma coisa sobre a questão da atenção plena. Você não é obrigado, ok, a tentar ficar, sei lá, 2 horas de relógio dentro do seu quarto, por exemplo, estudando a Bíblia. Não é que é uma obrigação. Não. Na verdade, você deve começar por um tempo em que você é capaz de se concentrar de verdade. Então, se você nunca ficou 2 horas de relógio trancado dentro de um quarto, lendo Bíblia, orando, vai ser muito difícil você começar já com 2 horas de relógio. Comece pelo menos tirando, sei lá, 15 minutos. Eu vou tirar 15 minutos. Estou começando agora. Não estou falando tempo, o pessoal que já tem tempo aqui. Mas você está começando agora. Você tira 15 minutos e diz: esses 15 minutos, durante esses 15 minutos, eu não pego em redes sociais, esses 15 minutos eu não atendo ninguém, não atendo telefone. 15 minutos exclusivo para Deus. Eu vou entrar no meu quarto, vou fazer uma oração e vou ler a Bíblia. Ler não, meditar na Bíblia. Está claro isso ou não? Depois de um tempo, esses 15 minutos podem virar meia hora. Essa meia hora pode virar uma hora. Que, do meu ponto de vista, foi o que Jesus disse. Nem por uma hora pudestes velar comigo. Então, assim, pelo menos chegarmos nesse nível de darmos uma hora. Mas aí depois você pode ficar com 2 horas, 3 horas, 4. Isso vai depender muito do seu crescimento e do quanto você é capaz de se concentrar por longas horas a fio. Quando você entendendo aqui, diga amém. Ok. Segunda coisa que o texto fala. Volte aqui para mim, por favor, para lá em o texto de Josué, capítulo 1, verso 8. Ok. Então, recapitulando aqui, antes de passarmos para o ponto 2. Estamos hoje falando sobre a fé prática. Comigo, a fé prática. Ok. O texto diz: não afastes da tua boca, não está falando dos olhos. Então a Bíblia não está falando aqui em ler a palavra. A Bíblia está falando em meditar. Meditar, qualquer judeu entende, Hagar, que meditar é ler em voz baixa, é falar, é você sussurrar acompanhando a sua própria respiração. A Bíblia diz: medita nele dia e de noite. Ok, aqui é a primeira parte. A segunda parte diz: para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Então, significa que depois que eu medito na palavra, eu preciso praticar essa palavra. Faz sentido para você ou não? Então, depois que eu medito na palavra, eu preciso depois praticar esta palavra. E este é o ponto 2. A segunda palavra importante aqui do texto, a primeira é meditar, a segunda palavra do texto aqui é praticar. Qual a segunda palavra? E aí, eu fiquei muito feliz quando eu fiz uma busca e eu encontrei uma outra referência maravilhosa no Novo Testamento
sobre isso. Um texto também que vocês conhecem. Bota aqui, por favor, Tiago 1:22, NVT. Põe aqui para mim. Olha que casamento. Então, nós estamos agora no ponto 2. Estamos falando agora sobre praticar. Primeiro falamos sobre meditar. E agora estamos falando sobre praticar. Ok. Olha o que diz Tiago 1:22. Olha que texto. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ok? Novamente, a Bíblia não está dizendo em ler a palavra, mas em o quê? Ouvir. Então, quando você medita, você mesmo está ouvindo o quê? Você mesmo está ouvindo o quê? Gente, quando você medita, você mesmo está fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Então, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham na o quê? Em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Então, você já entendeu que se um crente em Jesus, ele só escuta a palavra, mas ele não pratica, ele está se enganando. Ou seja, ele não poderá ter uma fé que dá resultado, porque ele só está no ponto inicial. Ele não partiu para a segunda parte importante, que depois de meditar, você deve pôr em prática aquilo que você meditou. Você deve pôr a palavra em prática. Você deve cumprir a palavra. Você deve pôr a palavra em ação. Alguém pode dizer aleluia? E é isso que alguns crentes não entendem. Alguns crentes acham que eles devem ser como baú de conhecimento. Botar um monte de versículo dentro da cachola, guardar tudo lá dentro e é suficiente. Não, não, não. Você deve meditar na palavra, você ter uma compreensão da palavra. Aquela palavra precisa ser compreendida, assimilada. Ela deve fazer parte da sua vida. Eu não sei se você consegue alcançar isso, mas quando você medita na palavra, você se torna um com ela. Ela começa a fazer parte da sua vida, começa a fazer parte de quem você é, daquilo que você pensa. Quem não medita na palavra, a Bíblia fica parecendo uma coisa fora de si. É como se fosse, novamente, um manual religioso que eu consulto para descobrir quais são os ritos que eu preciso. Não, não. Quando eu medito na palavra, a palavra passa a ser o meu código. Eu sou guiado pela palavra que eu medito. Essa palavra começa a ser o meu respirar, o meu fôlego. Passa a ser o meu alimento, a minha nutrição. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, número 1, meditar. Eu já saí de uma vida que não é religiosa. A palavra está em movimento na minha vida. E agora que eu meditei na palavra, Tiago diz, não se limite apenas a ouvir a palavra. Você tem que pôr a palavra em quê? Em prática. Aí é o que eu falo para todos nós. Quando um crente diz assim, eu sei que a palavra diz isso, mas nesse caso aqui, eu vou fazer a minha vontade. Eu tenho dúvidas do novo nascimento desse crente. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Se essa pessoa nasceu de novo. Se um crente chega no nível de dizer, eu sei o que a palavra diz a esse respeito, mas mesmo assim eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer a minha vontade. Eu, particularmente, tenho dúvida do novo nascimento dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o novo nascimento é a partir de uma semente incorruptível. Porque se você nascer da semente corruptível, você ainda é corrupto. Se você nascer de uma semente corruptível, então você é santo como Deus é santo. Você é justo como Deus é justo. Você é puro como Deus é puro. Está escrito na palavra. E qual é a semente que o Senhor usa para nos gerar uma nova vida, uma nova pessoa? A Bíblia diz, é a palavra de Deus. Fomos gerados pela palavra no Espírito. Pense no Espírito como se fosse o útero, como se fosse aquele líquido onde o bebê está guardado ali. E a palavra é a semente que gerou aquela nova criança, aquela nova vida. É essa a imagem que precisamos ter. Então o Espírito usa a palavra, que é a semente de Deus, para gerar uma nova vida, uma nova pessoa que somos nós. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós não nascemos de uma semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, se nós nascemos da palavra,
Então a nossa vida está na palavra. É o que eu prego aqui. Toda a fé que precisamos está na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar a roda, irmão. Eu não preciso subir aqui no púlpito e ficar pensando sobre o que eu vou pregar. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. É a palavra que muda a sua vida. Comece a pôr essa palavra em prática. Agora, se você é um crente, vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, ou chega em casa, medita na palavra de Deus, mas você não põe nada em prática, ou então quando as coisas complicam, você fica pensando, bem, eu vou cumprir a palavra, eu vou fazer a minha vontade. Eu tenho dúvida desse seu novo nascimento. Quem é senhor da sua vida? Quem é que de fato manda na sua vida? Porque se você ficar pensando se vai ainda obedecer a palavra, porque irmãos, uma coisa é quando eu não obedeço a palavra por ser ignorante, por ainda não conhecer, mas depois que eu sou ensinado, depois que eu aprendo a palavra, depois que eu medito na palavra, não sou mais ignorante, então eu tenho que pôr a palavra o quê? Em prática. Alguém pode dizer glória a Deus? E é em qualquer área da nossa vida, qualquer área da nossa vida. Eu tenho que pôr a palavra em prática. Quando o senhor entender até aqui, diga amém. Então diga assim comigo. Ouvir a palavra, mais uma vez, ouvir a palavra me faz nascer de novo. Ok? Porque a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra. Amém? Então, quando eu ouço a palavra, eu nasço de novo. Nasço de novo da fé, pela fé, porque eu criei na palavra. Agora, quem é que agora vai alimentar a nossa fé? Dali por diante é eu manter a minha escuta, uma escuta ativa. Alguém está ouvindo isso ou não? Ou seja, como foi que você nasceu de novo? Você nasceu de novo por ouvir a palavra, porque você creu. Mas como é que você vai continuar? É como um bebê, como você vai continuar se alimentando? Bem, continuando ouvindo a palavra. Se manter ouvindo a palavra, a Bíblia diz Romanos 10:17, porque a fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra, você tem que continuar ouvindo. É um bebê se alimentando o tempo todo. Agora escute, o que torna a sua fé viva é praticar a palavra. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Ouvir a palavra me fez nascer para a fé. Mas diga comigo, praticar a palavra torna a minha fé viva. E vamos botar aqui um texto bíblico para comprovar este ensino. Bota aqui para mim, por favor. Tiago, capítulo 2, verso 17, nova tradução na linguagem de hoje. Bota na nova tradução na linguagem de hoje. Eu achei essa tradução ficou perfeita. Quando o senhor me acompanha, diga amém. Ok, olha aqui esse texto. Então, quando ouvimos a palavra, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Ouvi a palavra, a fé nasceu em mim. Nasci de novo por meio da fé, sou alimentado pela fé. Ok, me tornei uma pessoa da fé. Só que a Bíblia diz, ok, portanto, a fé é assim, dois pontos. Se não vier acompanhada de ações, ela é coisa o quê? Morta. Então, o que torna a sua fé viva é praticar a palavra. É a sua fé ser acompanhada de ações. Irmãos, isso aqui muda tudo. Essa aqui é a grande virada. É a grande virada. Eu não tenho uma fé viva se a minha fé não é acompanhada de ações, não é acompanhada de algumas pessoas, vai dizer as obras, é a mesma coisa. Não é acompanhada de obras. A Bíblia diz: esta fé é morta. Ora, se a fé que não tem obras é morta, a fé que tem obras, ela é o quê? Viva. E é tudo o que queremos, uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé que dá resultado. Que daqui a pouco eu vou falar aqui comigo. Uma fé viva, vibrante e que dá resultado. É o que nós queremos. Mas para eu ter uma fé viva, a minha fé precisa ser acompanhada de quê? De obras, de ações. Eu preciso pôr essa palavra em prática. Eu preciso praticar a palavra. A palavra não pode ser uma teoria para mim. A palavra precisa ser vivida. E deixa eu dizer uma coisa.
Não existe esse negócio de você separar sua vida entre sua. Eu já vi crente fazer isso. Aqui é minha vida secular. Isso, ou me mostra isso na Bíblia. Me mostra um texto que fala de você separar sua vida em duas: sua vida espiritual e sua vida secular. Me mostra isso na Bíblia. Um texto que diz isso. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: Jesus diz: antes, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus Pai por vossas vidas. Não se pode esconder uma cidade edificada. Sua luz precisa o quê? Brilhar. Ele disse: sejam vocês o sal da terra e a luz deste mundo. Esse negócio de eu separar minha vida de uma vida de religião e uma vida secular, eu tenho minha vida aqui. Não, não. Essa dicotomia é um pensamento maligno. Eu não separo a minha vida. Eu sou um homem da fé, nascido de novo em qualquer aspecto da minha vida. E em qualquer aspecto da minha vida, eu vou praticar o quê? A palavra. Se no meu trabalho alguém me faz uma sugestão para eu fazer uma coisa desonesta, eu vou dizer que eu não vou fazer. E se a pessoa insistir e me ameaçar de que eu vou perder o emprego, eu perco o emprego, mas não faço o desonesto. Eu, quando era garoto, eu já contei essa história aqui, eu fui trabalhar em uma loja e a pessoa que me antecedeu na loja era um crente em Jesus. E a dona da loja gostava muito dele, porque ele era uma pessoa assim muito comunicativa, então tinha uma facilidade muito grande de vender os produtos da loja. Mas ela estava chateada com ele estava para sair, mas ela estava muito chateada, porque havia acontecido. Elas abriram a loja em um dia de feriado, e como foi um feriadão assim, muitas lojas fecharam, então ela ficou sem concorrência. E naquele dia muita gente foi procurar os produtos e ela vendeu muito. Ela não estava na loja. Esse camarada, como ele era crente, ele não alterou nenhuma nota, que era uma prática comum dentro da loja. Alterar a nota para valores menores. Era um produto era vendido por R$ 3.000, mas se tirava uma nota de 1.500 para que houvesse uma sonegação daquele imposto ali sobre aquela nota. E ele era um cristão e ele não fez. Ele vendeu todos os produtos na loja, ele praticamente esvaziou a loja. Mas ele tirou os produtos, os valores cheios que eram vendidos, todos eles. Aí ela estava chateada contando, e ela conversando comigo e tal, e aí eu sorri. Ela disse: por que você está sorrindo? Eu disse: porque eu sou crente igualmente. Se você está pensando que eu vou fazer uma outra coisa diferente, saiba que eu vou fazer igualzinho que ele fez. Ela deu risada e disse: outro crente na minha vida. E me contratou. Mas eu disse a ela que eu faria o mesmo. Você não altera quem você é, porque você está fora da igreja. Você deve ser a mesma pessoa. Alguém pode dizer glória a Deus? Sua integridade, seu testemunho, a maneira como você lida com as coisas, não tem a ver porque alguém está olhando para você ou não. Você faz porque você está disposto a pôr em prática a palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, não tem nada a ver. Diga comigo, não tem nada a ver com outros olhos. Eu faço por amor ao Deus que eu decidi servir. Não tem nada a ver com os outros olhos. Uma coisa que uma vez eu aprendi, na verdade, uma frase que diz assim: integridade é aquilo que você faz quando não tem ninguém te olhando. Tremendo isso, né? Então, não tem ninguém te olhando. Mas você não faz aquilo que é errado. É aí que eu falo. Você deve escolher na sua vida entre que tipo de crente você vai ser. O crente teórico que fala da palavra, mas não vive, ou o crente que medita na palavra e, como Josué 1,8 diz, se esforça para cumprir tudo o que nela está escrito. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo: meditar, praticar. Último ponto. E aqui é por isso que alguns crentes choram, que eles não chegam nesse ponto 3 aqui. Eles ficam pelo meio do caminho. E é por isso que choram e ficam sem entender as coisas. Mas olha que tremendo esse ponto 3 aqui. E
Isso aqui muda as coisas. Ok. Ah, bota de novo aqui Josué 1:8, por favor. Só que agora bote NVI, que eu quero mostrar aqui um detalhe dentro dessa tradução. Bota aqui de novo Josué 1:8, só que põe aqui na NVI. Estamos indo para o último ponto. Eu estava com você essa noite, diga amém. Então, estamos falando sobre a fé prática. Primeira palavra, meditar. Segunda palavra, praticar. A Bíblia diz em Tiago, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Ok, olha o que diz Josué 1:8 na NVI. E aqui eu quero mostrar um detalhe. Então, ele diz assim, não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha o que o texto diz. Para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Foi o ponto que eu falei sobre pôr a palavra em prática. Agora, olhe o ponto 3. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Alguém pode dizer aleluia? Aqui tem um monte de coisa para a gente quebrar. A primeira delas é essa daqui. O texto não diz, Deus fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido. A Bíblia não diz isso. O texto diz, você fará. Diga comigo, eu farei. Diga comigo, eu farei. Ah, pastor, de novo aí, ó. De novo o senhor vem com esses negócios assim e eu tô achando que essa palavra que o senhor está trazendo aí não é bem assim, não. Isso não é uma heresia dizer que eu farei. Não, não é Deus que vai me prosperar os caminhos e eu ser bem-sucedido? Sim, por desdobramento é isso. Mas o texto está dizendo que você fará prosperar o seu caminho, porque aqui ele não está falando da causa, está falando da consequência. Você não pode colher maçãs de um plantio que você nunca fez. Ou, se você plantou limões, não pode esperar colher maçãs. Alguém está entendendo isso, senhor? Senhor não. Então, o texto está dizendo aqui que isso agora, o 3, é uma consequência. Então, por que eu estou fazendo o meu caminho próspero e eu estou me tornando bem-sucedido? Porque eu escolhi o meu plantio. Então, eu estou fazendo o meu caminho próspero e eu estou me tornando bem-sucedido porque eu escolhi o meu plantio. Qual foi o meu plantio? Bem, primeiro eu meditei na palavra e a Bíblia diz de dia e de noite. Diga comigo, meditar na palavra. Diga comigo, meditar na palavra. E como você já entendeu, meditar está associado ao que você põe para dentro e coloca agora na sua boca. Está claro, sim ou não? Eu estou dando importância à palavra. E aí, como eu usei a ilustração de novo, eu estou colocando em pontos práticos. Se você nunca conseguiu ficar 2 horas de relógio concentrado no seu quarto, comece com 15 minutos. Mas é melhor 15 minutos em que você não se distrai do que 2 horas que você fica passeando. Depois você aumenta para meia hora e vai. Até você ficar um dia inteiro só na palavra. O dia inteiro na palavra. Alguém pode dizer glória a Deus? E eu lembro que isso mudou a minha vida. Como eu já falei para vocês, eu me converti com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, eu me lembro, eu trancado dentro do meu quarto, eu entrava de manhã e saía final da tarde, eu com 15 anos de idade, e eu ficava lendo os evangelhos. Minha mãe dava risada, porque a gente não era crente antes. Eu não nasci de um lar que todo mundo sempre foi crente. Meus pais se converteram já maduros e levaram a gente para a igreja e cada um de nós foi se convertendo a seu tempo. Então, assim, algumas coisas para a gente era novidade. Então, eu me lembro que eu passava o dia todo, de manhã, entrava de manhã no quarto para ler a Bíblia. E ninguém mandava, não. Como eu disse, meus pais se converteram mais maduros. Eu ficava de manhã no quarto lendo a Bíblia, saía no final da tarde. Quando eu saía no final da tarde do meu quarto, eu saía do quarto citando a Bíblia. Eu tinha um monte de coisa do Evangelho de cor e eu ficava falando para minha mãe. Minha mãe ria e dizia assim: Você gravou tudo isso? Eu disse: Eu gravei. E aquilo fez toda a diferença na minha vida, porque eu, garoto, eu me apaixonei pela palavra.
Então, em vez de ficar apaixonado por um game, um jogo, em vez de ficar apaixonado por algum esporte, eu me apaixonei pela Bíblia, pela palavra de Deus. Isso mudou toda a minha vida. A partir dali, a minha vida foi só guiada pela palavra de Deus. E até hoje, quando eu oro, eu digo isso, eu digo para Deus, Deus, eu sou o mesmo garoto quando eu tinha 15 anos. Eu continuo tão apaixonado pela Bíblia quanto naquela época. Ela ainda continua sendo o amor da minha vida. Amém? E aí eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque muitos crentes acham que é como se fosse assim, Deus fazendo por você algo, simplesmente por causa de uma, como é que eu poderia dizer, de um capricho dele. Não, 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 não. Meu irmão, o texto deixa claro que o meu caminho próspero e eu ser bem-sucedido é consequência de uma escolha que eu fiz antes. Meditar na palavra e depois pôr em prática a palavra. Tudo isso é um plantio. Eu comecei a plantar isso na minha vida. Então diga assim comigo: plantar, diga comigo, plantar é uma decisão. Diga comigo, colher é uma consequência. Você escolhe o que vai plantar. O que você vai colher é puramente consequência. Então, por isso o texto diz assim: então você fará prosperar. Por que você fará prosperar o seu caminho? Porque você fez uma escolha antes. Você decidiu não viver por sua conta própria, decidiu cumprir a palavra do Senhor. E eu vou lhe mostrar que isso é 100% bíblico e que eu não estou exagerando aqui 1 milímetro. Então, o ponto 3 aqui, se você está anotando, é colher. Diga comigo, colher. Então, diga comigo, meditar, praticar e colher. Colher, você já entendeu que está associado a causa e consequência, ok? Você faz seu plantio diário e constante. Diga comigo, plantio diário e constante. Ok, aí vamos para... Antes de eu ler esse texto, para a gente fechar com ele, eu quero mostrar outra coisa. Volte aqui para mim, para o texto lá que nós estávamos, por gentileza. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Então aqui, como eu disse, já tem uma quebra. Porque ele não está dizendo Deus fará. Está dizendo você fará prosperar. Deu para entender? Eu fiz o meu caminho próspero e eu me tornei bem-sucedido pela escolha que eu tomei, pela decisão que eu tomei, o quê? Antes. Faz sentido para você ou não? Eu tomei antes. Então eu estou fazendo. Então tem crente que olha para o outro e diz, pô, fulano tem uma sorte danada, Deus gosta dele, só faz tudo por ele. Não, não, não. Não, Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz as coisas por capricho. Há pessoas que elas são abençoadas porque elas, entre a vontade delas e a vontade de Deus, elas ficam com a vontade de quem? Custe o que custar. É uma escolha, é um plantio. Tá claro isso? Agora, olha que tremendo isso aqui também, que a gente não pode deixar passar. Antes de eu ler o último ponto para nós orarmos juntos. Deus abençoe a sua vida hoje à noite aqui. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é um grande detalhe. O texto diz: fará prosperar os seus caminhos e você será abençoado. Você está vendo que há uma separação aqui entre o que você faz e quem você é. E você cumprir a Bíblia trata das duas coisas. A primeira parte diz: fará prosperar os seus caminhos. Ou seja, caminho aqui no original hebraico fala de jornada. Fala de quê? Jornada. Ok? Fala da minha jornada. Do que eu estou realizando, daquilo que eu estou projetando. A Bíblia diz. No original é como se ele estivesse dizendo assim. No texto original a ideia é essa. No final da sua jornada, daquilo que você está fazendo, você vai conseguir êxito. É isso que o original diz. Ok? Se a gente for traduzir as palavras aqui
dentro do hebraico. A ideia é essa. Então ele está dizendo assim: ao final daquilo que você projetou, daquilo que você traçou como sua jornada, lá no final, porque a jornada é uma viagem, vamos dizer assim. Então, ao final da sua viagem, ao final da sua jornada, ao final do seu caminho, aqui no final, você terá o quê? Êxito. Diga comigo, êxito. Então, êxito naquilo que eu faço. E porque eu sou uma pessoa que eu tenho êxito em tudo que eu faço, que é a ideia aqui em hebraico é essa, a Bíblia diz: então você será reconhecido como uma pessoa bem o quê? Bem-sucedida. E eu já expliquei para vocês que essa palavra que aparece ali, bem-sucedido em hebraico, é uma palavra muito rara na Bíblia. Tem poucas vezes ela, que é a palavra sakal. Sakal significa que você é sábio, é entendido, é prudente, é próspero, é abençoado. Você é essa pessoa. Então, a Bíblia lhe dá como consequência, a palavra de Deus cumprida, lhe dá como consequência resultado no que você faz e naquilo que você é, ou naquilo que você se torna. Você se torna uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que tem êxito em tudo que você empreende. Você não ouviu direito. Você se torna uma pessoa bem-sucedida e você tem êxito em tudo que você empreende. Alguém pode dizer glória a Deus? Irmão, diga comigo. Isso é bênção. Ah, pastor, eu não acho que isso é uma verdade absoluta, não. Talvez o senhor esteja dando uma inclinada para o texto. Tá bom. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas uma palavra é estabelecida. Vamos ver se a Bíblia fala em outro lugar sobre isso. Coloca aqui, por favor, Tiago, capítulo Tiago, capítulo 1, verso 25. Bota na tradução na linguagem de hoje aqui, por gentileza, é o último texto que vamos ler antes de orarmos juntos. Ok, vamos ver se a Bíblia fala isso em outro lugar ou se eu estou forçando o texto. De que eu me torno uma pessoa bem-sucedida e que eu tenho êxito em tudo que eu faço, mas isso é consequência de eu ter escolhido o meu plantio, meditar na palavra e cumprir a palavra. Vamos ver. Vocês estão me acompanhando ou não? Ok. Irmãos, olha que lindo isso aqui. Só isso aqui sozinho já daria outra mensagem. Quando você lê Josué, Josué está no Novo ou no Antigo Testamento? Então, quando fala do livro da lei, está falando da lei de Cristo ou da lei de Moisés? Da lei de Moisés. Certo? Mas é a palavra de Deus. Era a palavra que eles possuíam, está claro isso ou não? Mas é a palavra. Mas era a lei de Moisés. Mas olha que lindo. Já aqui estamos no Novo Testamento. E o texto diz: o Evangelho é a lei perfeita. Nós temos uma nova lei que não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Está claro isso ou não? A Bíblia diz: cumpram a lei de Cristo. Ok, o Evangelho é a lei perfeita. Por que ela é perfeita? Porque a Bíblia diz, ela nos dá o quê? Que dá liberdade às pessoas. Quantos hoje são livres por causa do Evangelho de Jesus? Você é completamente livre. Livre de vícios, livre de maldição, livre de pecado, livre de condenação. Quantos aqui são livres? Livre do inferno. Alguém pode dizer aleluia? Graças ao Evangelho, que é a lei de Cristo. O Evangelho é a lei perfeita. Lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés, aqui é a lei de Cristo. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Agora, olha que tremendo. Vê se não parece lá com Josué. Porque a Bíblia diz: se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas apoia o que, igreja? Eu quero ouvir vocês, põe o quê? Ok, põe em prática. Então, primeiro eu recebo a lei. No caso aqui, a lei perfeita. Eu primeiro recebo, eu examino, eu recebo, é como meditar. Aí depois eu ponho ela o quê? Em prática. Ok, a Bíblia diz: Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Ok, mas aleluia? Por isso que ele está dizendo, essa sua escolha de meditar na palavra e essa sua escolha de cumprir a palavra vai fazer com que a minha palavra se cumpra em você. Você vai ver o seu caminho prosperar e você vai ver você mesmo se tornar uma pessoa bem-sucedida. As pessoas vão olhar para você e dizer: eu gosto de pegar conselhos com fulano, porque ele me parece uma pessoa sábia, prudente.
Por quê? Porque a sua vida dá esses sinais de que você é uma pessoa que tem sacal, a sã sabedoria. É isso que significa a palavra ali bem-sucedido. É a palavra sacal. A Bíblia diz: Deus vai abençoar de comigo em tudo. A Bíblia diz: em tudo que essa pessoa o quê? Fizer. Quantos pode ser aleluia? Então diga comigo: causa, consequência. Então, aqui eu estou vendo um texto do Novo Testamento dizendo o mesmo que o Antigo diz. Que se eu examino a palavra, medito na palavra, se eu ponho a palavra em prática, eu tenho uma consequência. Eu tenho como resultado a bênção de Deus. Eu tenho o meu caminho próspero e eu tenho a minha vida, uma vida bem-sucedida. Eu me torno uma pessoa bem-sucedida. Então, esse negócio que as pessoas ficam dizendo que Deus não se interessa pelo seu sucesso é um erro. Deus quer que você tenha sucesso. E a prova que Deus quer que você tenha sucesso é que Ele te ensina o caminho para você ser bem-sucedido. É você meditar na palavra e pôr a palavra dele em prática. É nunca botar a palavra dele em xeque. É nunca achar que cumprir a palavra dele vai dar errado. Que você vai perder quando cumpre a palavra. Não, meu irmão. Você não perde. Você sempre ganha quando cumpre a palavra. Em qualquer área da sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, casamentos são salvos quando nós cumprimos a palavra. É, relacionamentos são restaurados quando cumprimos a palavra. Vidas financeiras são recuperadas quando cumprimos a palavra. Corpos são curados quando cumprimos a palavra. Irmão, tanta coisa acontece na nossa vida quando a gente não negocia a palavra e põe a palavra em prática. Nós somos abençoados pela palavra de Deus. Não é mágica. É causa e consequência. Eu faço o meu plantio e tenho a minha colheita. E para a glória de Deus, todos aqui vão pôr a sua fé em prática. Vão meditar na palavra, vão praticar a palavra e vão ter uma colheita maravilhosa da parte de Deus. Você vai ver a sua fé dando resultado. Alguém pode dizer aleluia? Quantos pode dizer glória a Deus? Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus falou com você essa noite, diga amém. Glória a Deus. Vamos então orar juntos para a glória do Senhor. Abra suas mãos para receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. Amém e amém. Um grande beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.